Olá, meu nome é Evandro Faustino, sou professor e estamos iniciando agora um curso, uma série de aulas, não é propriamente um curso, mas uma série de aulas considerando um tema que está se tornando cada vez mais candente no Brasil e no mundo, um tema sobre educação, especificamente sobre um estilo educativo chamado educação personalizada. No correr desse curso eu vou trazer o testemunho de muitos educadores do Brasil, de fora do Brasil, que tratam desse tema e que têm coisas interessantes a dizer. Como eu acabei de dizer, a educação personalizada ela não é um método, mas um estilo. Então talvez seja interessante começar explicando qual a diferença entre método e estilo. Quando nós falamos de método, nós estamos querendo mais ou menos comparar como se fosse uma receita, né? Eu acho que uma receita de bolo, uma receita de qualquer prato culinário, dessas que vem assim nos programas de culinária, nos livros de culinária, isso é um método. Então estão aqui certos ingredientes que você deve juntar e misturar e trabalhar e processar de uma forma X, de uma forma Y, e na medida que você vai fazendo essas operações, você tem o resultado X. Qual é a característica principal do método? É que sempre que você se seguir aqueles passos que foram dados, você vai obter aquele resultado, o mesmo resultado. Eu posso, portanto, vamos dizer, descrever um método sobre como fabricar parafusos ou sobre como fabricar qualquer coisa, essa caneta. Qual é o método para se fazer essa caneta? A BIC tem lá uma série de processamentos, uma espécie de lista de procedimentos, né, que as máquinas vão fazendo, foram programadas para isso, e o resultado é a caneta. Método, portanto, é uma receita pela qual, se você seguir direitinho, nas condições ideais, você tem o resultado esperado. A questão principal aqui que vai distinguir o método do estilo é que o resultado do método é exatamente sempre o mesmo. Se tudo funcionar de acordo com a receita, se a máquina não apresentar defeitos nenhum, se os ingredientes foram aqueles exatamente requeridos, o resultado será sempre a mesma receita, o mesmo bolo, o mesmo café, a mesma caneta BIC, tá? Isso é método. Qual a diferença disso para estilo? Quando a gente fala de estilo, nós estamos falando, eu sugiro que vocês pensem um pouquinho em estilo artístico. Por exemplo, vamos falar do estilo impressionista. É um estilo adotado por uma série de pintores do século XIX, do século XX também. É um estilo, um modo de ser, um modo de pintar, que implica num modo de ver o mundo. Ou seja, os impressionistas viam o mundo, viam as cores, viam a luz de uma forma diferente de que viam os pintores de outras escolas, né? Eles entendiam o mundo de uma certa forma e a partir desse entendimento, cada um deles com a sua personalidade, com o seu jeito, com o seu modo de ser, eles pintavam os quadros deles. De maneira que nós podemos, ao ver um quadro impressionista, nós dizemos o seguinte: puxa, é impressionismo, né? E é de Monet, e é de Millet. Entende? Veja, o quadro, ele tem o estilo impressionista, mas o resultado, aquela tela específica, não é sempre a mesma. Foi adotado um estilo, foi adotado um modo de ver o mundo. E a partir daí, o que aconteceu foi que cada pintor, cada artista
exerceu sobre, seguindo a filosofia, o modo de pensar daquele estilo, ele criou a sua obra pessoal, a sua obra própria, né? O Ângelus de Millet é inconfundível, é o Ângelus de Millet, não é igual a um outro quadro de outro pintor. Muito bem, então quando nós estamos falando de estilo educativo, nós queremos dizer que não se trata de um método, não se trata, portanto, de uma série de receitas que você vai ler, seguir e aplicar. Eu não estou com isso dizendo e criticando os métodos educativos. Se você quer um determinado resultado, até em educação, você pode seguir um método. Mas você precisa ter em mente que aquilo que você vai obter é um produto que, na medida em que a matéria com que você está tratando, né, que são pessoas, são gente, né, na medida em que a matéria que você está tratando permite, são seres, vão sair mais ou menos iguais. Então, um método, por exemplo, para que se você aplicar de determinada forma, vocês podem, eu não vou falar nome nenhum de método educativo nenhum, vocês têm na cabeça uma série de métodos, ele promete, olha, se você seguir esse método, de acordo com esses parâmetros, você vai entrar na faculdade de medicina, você vai entrar na faculdade de direito, você vai entrar na faculdade X. Entende? Há cursinhos, há métodos que são tão especializados que dirigem o aluno para determinada faculdade. Há cursos de formação assim, que, olha, se você seguir isso aqui, nós temos um macete, para usar uma palavra um pouco antiga, nós temos a manha de como é que é feito o exame nessa instituição. Então, olha, nós traduzimos isso num método. Estude dessa forma, decore desse jeito, faça tais e tais exercícios, repita esses exercícios 10.000 vezes e você passará no exame. Então, o método está te prometendo uma coisa e entrega, hein? Não há dúvida alguma, o método entrega para você o resultado se você fizer a sua parte. Entende? Isso entrou em determinada faculdade. Ponto final. Isso é um método educativo. Um estilo educativo, ele não trabalha assim. Ele trabalha de acordo com outras considerações. Ele parte de alguns princípios, que são princípios educativos que os educadores e os pais adotaram, né? E que vão levar, então, que prometem que não promete um resultado assim, seu filho vai entrar na faculdade de medicina tal. Prometem que seu filho vai ser mais ele mesmo. É isso que eu queria agora explicar. E eu quero falar, nós vamos falar nesse curso a respeito desse estilo educativo, de um estilo educativo que nós chamamos de educação personalizada. Então, dito isso, vamos voltar um pouquinho e vamos começar agora, passo por passo, introduzindo os nossos pensamentos nesse estilo educativo. Ia dizer, me escapou a palavra novo, mas ele não é tão novo assim. Ele já tem uns bons 80 anos, mais ou menos, e que está sendo aplicado com enorme sucesso em vários lugares do mundo e também aqui no Brasil. Vamos partir, então, da primeira ideia. Eu acho que para qualquer pai e para qualquer mãe, essa afirmação que eu vou fazer é uma afirmação que todos concordam. Uma vez eu estava expondo isso numa palestra em que havia uma série de pais que estavam chegando, né, no auditório, assim, se sentando, conversando uns com os outros, e eu estava testando, então, o data show, né, o projetor, ver se estava tudo certo, colocando tudo no foco, e eu coloquei o primeiro slide. E o primeiro slide mostrava uma família e estava escrito embaixo: nossos filhos são o nosso maior tesouro. Um dos pais que estava entrando, assim, cumprimentou um amigo, aí levantou a cabeça, viu o slide
e sorrindo disse o seguinte: com isso eu concordo. E eu nem o conhecia. E eu respondi: bom, se o senhor concorda com isso, o senhor concorda com todo o resto. Né? O senhor vai ver que tudo que nós vamos falar agora é consequência lógica dessa primeira afirmação. Nossos filhos são nosso maior tesouro. O que eu vou fazer agora no resto da exposição, eu disse para ele, é desenvolver essa ideia. Né? E o senhor então vai concordar comigo que o que nós estamos oferecendo, o que eu estou propondo, que é esse estilo educativo, é o melhor para o senhor e para o seu filho. Então, partindo dessa ideia, nossos filhos são nosso maior tesouro, claro, vamos aos passos e vamos concordar o seguinte: bom, então eles que merecem a nossa maior atenção, eles que merecem o nosso maior enfoque, eles que merecem o nosso maior trabalho, a nossa maior dedicação. É um trabalho, e é um trabalho para toda a vida. Nunca se pode dizer: eu terminei a minha educação. O senhor não pode dizer isso, eu não posso dizer isso. Se você que está me ouvindo tem 18 anos de idade, não pode dizer isso. E se você que está me ouvindo tem 80 anos de idade, também não pode dizer isso. Nós nunca terminamos a nossa educação. A educação é um processo que dura a vida inteira. E nós vamos nos formando sempre. Nós vamos nos aperfeiçoando sempre, né? Bom, vamos voltar a falar disso mais tarde. Tá? Mas vamos voltar para o comecinho. O ser humano é, entre todos os animais, aquele que necessita de mais tempo de ajuda dos pais para se tornar um pouco mais independente. Nós podemos dizer com toda a segurança que nós criamos os nossos filhos por muito tempo, até que eles se tornem independentes e voem sozinhos. Um pássaro, um tico-tico, um pardal, eles alimentam o filho, os filhotinhos, logo que o ovo eclode, logo que eles saem do ovo, alimentam o filho por algum certo tempo, mas é um tempo assim, comparativamente muito curto. Logo depois, os filhotes têm que se virar, têm que sair por aí cuidando da vida. Né? Os patinhos, né, a gente costuma dizer, já nascem e sabem nadar no momento em que nascem. Né? A formação para a vida dos animais é uma formação que é muito mais rápida que do ser humano. O ser humano não demora, né? Exatamente porque o ser humano, ele é capaz de juízos, ele é capaz de pensar, ele é capaz de decidir, ele é capaz de fazer julgamentos, e ele precisa saber distinguir, saber conhecer. Né? Então, o nosso crescimento, a nossa dependência paterna, né, demora muito mais. Né? Educar é uma tarefa, portanto, que começa no nascimento. Eu diria que começa antes do nascimento. Estou agora me lembrando de uma história que eu li uma vez de um grande educador, não estou lembrado o nome dele agora, mas que ele deu uma palestra e um monte de senhoras e pessoas foram rodeá-lo depois, etc. E aí chegou uma senhora e perguntou para ele: com que idade que meu filho deve ter para que eu comece a educar? E ele sorriu e falou: bom, a senhora espera ter seu filho quando? E a senhora falou: não, eu já tive meu filho, ele já está com 5 anos de idade. Então ele falou: bom, então corra para casa, porque a senhora já perdeu os melhores 5 anos para educar seu filho. A educação, ela começa no nascimento, se é que não começa antes. A formação de um educador, né, é idêntica à formação de um pai.
Nós podemos dizer com toda a segurança que a educação vai continuar durante muito tempo e que quem deve educar são os pais. Educar é uma tarefa, educar é uma missão que a gente nunca pode transferir integralmente para ninguém. Educar é missão paterna. Entretanto, em certa altura do processo educativo, conforme nós vamos educando nossos filhos, acontece que os bons pais que desejam formar melhor os seus filhos, vendo a complexidade do mundo, e as mil necessidades educativas que a criança, o menino, a menina vão apresentando, eles percebem que, às vezes, eles percebem a conveniência, até a necessidade do auxílio de algumas pessoas para que o ajudem a educar o seu filho. Pessoas que, de uma forma ou de outra, se especializaram no ofício de educar. Os pais, então, sem renunciar, por mínimo que seja, a sua missão educativa, eles vão procurar auxílio, vão procurar parceria com pessoas que entendem de certos assuntos que eles não entendem. Então, a imensa maioria das pessoas vai buscar uma instituição educativa, e que nós vamos chamar aqui na nossa conversa de escola ou colégio. Então, o pai vai buscar um colégio, vai buscar alguém que o auxilie. Encarado sob esse ponto de vista, o colégio assume agora uma importância capital. Veja, o colégio é aquela instituição que eu convido para dividir comigo a responsabilidade de formar e fazer crescer o maior tesouro que eu possuo na Terra. Com que cuidado eu devo fazer essa escolha? Eu tenho um tesouro na mão, que é o meu filho. E eu preciso, por mil circunstâncias, pedir ajuda a pessoas para que o meu filho se forme bem, por mil motivos, diferentes, todos eles razoáveis, ou não, hein? Às vezes não, né? Mas vamos pegar agora os motivos razoáveis. Eu preciso de ajuda e eu vou procurar alguém que me ajude, mas o que eu tenho na mão é meu filho. Então, com que cuidado eu devo buscar um colégio? Então, o nosso primeiro ponto aqui, é que geralmente não é o mais importante depois que há outras coisas também, mas veja, com que critério eu devo escolher um colégio? Eu estou disposto a educar. Eu quero que o meu filho tenha o melhor. Eu quero que o meu filho cresça em todas as dimensões. Eu quero que o meu filho, quando a gente vai conversar com mães e pais, eles sempre perguntam, eu sempre pergunto, se eu estou fazendo a entrevista inicial em um colégio, eu sempre pergunto, cumprimento os pais, eles se apresentam, etc., falam que querem trazer o seu filho para o colégio, e eu pergunto, muito bem, o que a senhora quer para o seu filho? O que a senhora deseja para o seu filho? O que o senhor deseja para o seu filho? O senhor veio nos procurar. O que o senhor deseja para o seu filho? E a primeira resposta é sempre a mesma. Eles querem tirar de letra a resposta, e eles respondem com muita seriedade e com muito carinho, respondem, olha, resumindo, que eu quero que ele seja feliz. Beleza. Pronto, isso é absolutamente verdadeiro e é mais filosófico, é mais profundo do que eles pensam que é. Daí eu faço a segunda pergunta, muito bem, então o que a senhora, o que o senhor está fazendo para que seu filho seja feliz? Em que consiste essa felicidade que o senhor está buscando para o seu filho? E aí, então,
Na hora que eu pergunto o que ele está fazendo, aí começam então as hesitações, as dificuldades, porque nós vemos o fim, mas não vemos direito o meio. A gente é como se nós estivéssemos no alto de uma montanha da Serra do Mar. Como eu já não sei quantos de vocês conhecem a Serra do Mar aqui na região da sudeste do Brasil, entende? Mas há um momento em que você chega no alto da serra e há certos lugares da serra privilegiados, em certos dias também privilegiados, em que você lá do alto você vê o mar. E você vê a praia, vê o mar brilhar, a praia banhada de sol, vê o mar lá embaixo, lá longe, né? E entre você e o mar existe aquele matagal, aquela floresta muito bonita, que é a floresta da Serra do Mar. Então eu penso, eu estou aqui, quero chegar lá. Eu tenho muito claro qual é o meu objetivo. No caso, as mães e os pais têm. Que meus filhos sejam felizes. Muito bem, o que é que eu devo fazer para chegar lá? Qual é o caminho? Como é que eu vou descer a Serra do Mar? Vamos tratar disso no próximo segmento, e vamos conversar um pouquinho sobre que características deve ter um bom colégio.